Naamã tinha tudo que um homem podia desejar naquela época e também nos dias de hoje. A primeira coisa, Naamã tinha status e posição. Ele era realizado profissionalmente e financeiramente. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ou seja, ele tinha o maior posto que se podia ter no exército da Síria naquele tempo. Ele era a segunda pessoa depois do rei. Ele tem status, ele tem posição, ele tem realizações, ele é respeitado pelo povo, respeitado pelo exército, admirado pelo povo e admirado pelo exército. Uma pessoa assim não tem tudo para ser feliz? É bom você ser admirado pela sua liderança? Ele era admirado pelo rei. É bom você ser admirado pelos seus filhos, pela sua família? É verdade ou não é? Não tem coisa melhor do que isso? É bom você ser admirado pelas pessoas que trabalham com você? As pessoas a quem você serve? Então, Naamã, ele tinha o respeito e a admiração de uma pessoa que está acima dele, o rei. O rei está acima dele, mas o admira. É um excelente general. Ele é admirado pelo exército inteiro. Ele é admirado pelo povo. Então, ele tem um grande motivo para ser uma pessoa alegre, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Amém? Naamã também é citado aqui como um grande homem. Lembra que eu te pedi para repetir um grande homem? Que há uma diferença entre ser um homem grande e ser um grande homem. Homem grande tem um monte por aí. 1,80 m, 1,90 m, 1,90 m. É um homem grande. Fala de estatura. Um grande homem é diferente. Aí fala de caráter, fala de posicionamento. É verdade ou não é? Então, Naamã, ele era um grande homem. Uma pessoa de confiança do rei. Admirado pelo povo. E ele também era um varão valoroso. Ele era uma pessoa de coragem, de caráter. Trabalhador. Glória a Deus. Tem tudo para ser feliz, né? Mas no finalzinho, no versículo 1, até a vírgula, ele está bem. Mas depois da última vírgula vem, porém, leproso. Esse porém derrubou tudo o que ele era. Qual é o seu porém? Pergunta para quem está do teu lado assim. Qual é o teu porém? A lepra invalidava tudo o que ele tinha conquistado. A lepra aqui representa vergonha, isolamento e morte lenta. Ele era obrigado a se afastar socialmente das pessoas. Ele era obrigado a se afastar da família e se isolar. E a lepra ia tomando partes do corpo. Aonde essa doença se alojava, ela ia matando aquela parte do corpo onde ela se alojava, ela ia se alastrando. Quer dizer que a pessoa morria aos poucos. Se a lepra tomou as mãos vão morrer. Só não morre de uma vez. Se a lepra tomou o peito, a região torácica, aquela parte torácica, vai morrer também. Quem está me entendendo, diga amém. Até que definitivamente a pessoa morre. Mas é uma morte cruel. Porque a pessoa vai morrendo aos poucos. Então nós podemos dizer que o leproso era como um morto-vivo. É verdade ou não é? Era um morto-vivo. Porque assim funcionava a doença. O coração está batendo, o cérebro funciona perfeitamente, os órgãos internos estão funcionando perfeitamente, mas partes do corpo estão morrendo aos poucos. E você lembra que Jesus certa vez disse assim em Apocalipse? Tu tens nome que está vivo, mas na verdade está morto. Do que Jesus estava falando? Da morte espiritual. Assim como a lepra vai matando aos poucos partes da vida, áreas do corpo, o pecado, ele vai matando aos poucos a alma e vai matando aos poucos o espírito.
Quem está me entendendo até aqui, então, diga glória a Deus. Quando a lepra tomava a região dos olhos, a pessoa começava a perder a visão. A visão começava a ficar turva, começava a ficar embaçada. E como a doença não tinha cura, ela ia se alastrando até que essa parte dos olhos, ela ia apodrecendo. E chegava um ponto que a pessoa não enxergava mais nada. Vamos trazer isso aqui para a vida espiritual. A lepra nos olhos significa aquela pessoa que já perdeu a visão espiritual. Quem estiver anotando, anote. A lepra nos olhos significa doença espiritual e representa aquela pessoa que já perdeu a visão espiritual. A pessoa não consegue enxergar o agir de Deus. Jesus disse: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus amados, desde a criação do mundo, Deus nunca parou de trabalhar. Mas tem gente que não consegue enxergar o agir de Deus. Só vê o que está ruim. Ah, mas isso aqui está tão ruim. Isso aqui não cresce. Ah, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Será que no meio de tudo que está ruim, você não está vendo o agir de Deus? Será que não consegue enxergar as coisas boas que Deus faz? Será que a pessoa só consegue enxergar o que o diabo faz, o que as pessoas fazem? Porque não importa o tamanho do caos, Deus sempre está trabalhando. Glória a Deus. Se você tiver visão espiritual, se os seus olhos espirituais estiverem abertos, você pode estar vivendo no meio de um caos, mas você vai conseguir ver o agir de Deus. Você vai enxergar um propósito, você vai enxergar um motivo, você vai enxergar um processo e você vai ver o que outros não veem. Quando a pessoa perde a visão espiritual, ela já não sabe discernir o que é certo e o que é errado. No sentido espiritual, sabe o que significa? Aquela pessoa que não vê mais a Bíblia. Tem Bíblia em casa, mas ela não vê a Bíblia, ela vê a televisão. Ela vê a série. Ela passa pela Bíblia, mas ela não enxerga. Quando não tem nada para fazer, mas já fiz tudo. Já fiz tudo. O que eu vou fazer agora? Os olhos vê o celular. É ou não é? Sim ou não? Eu vou dar uma entradinha aqui na rede social. Não tem problema nenhum. Mas o tempo todo? E a palavra? Não tem olhos para a palavra? Você está me entendendo? Sim ou não? Cegueira espiritual. Feche os seus olhos para a leitura da palavra. E quando a pessoa fica cega espiritualmente, ela perde a sensibilidade espiritual. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Apocalipse capítulo 3. Gente, que palavra, hein? Vai comigo lá em Apocalipse 3. Na verdade, a palavra não é para João. A palavra era para a igreja. João só vai escrever. Apocalipse capítulo de número 3. Vocês acharam? Acompanha comigo então. No versículo 14, está escrito assim, o subtítulo: Sétima carta, a igreja de Laodiceia. Só para identificar se você está no texto certo. É isso aí na tua Bíblia? Versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor daquela igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Agora vamos pular lá para o versículo 17. Ele diz assim, lembrando que João está escrevendo, mas Jesus está ditando. Como dizes? Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Não é forte essa palavra? Fortíssima. E Jesus estava mandando João escrever.
para o anjo da igreja, que era para o pastor da igreja, e era para ler para toda a igreja, porque o pastor e a igreja estavam na mesma situação. Eles estavam como desgraçados, quer dizer, aquela pessoa que não tem mais a graça, perdeu a graça. Miserável, pobre, cego espiritualmente. E nu, porque se vestiam bem, ninguém andava pelado, mas não tinham um revestimento espiritual. Vocês estão entendendo a profundidade do assunto? Olha o que Jesus fala para ele no versículo 18. Jesus quer salvar essa igreja, esse pastor. Por isso ele está mandando escrever isso. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os olhos com colírio, porque estavam cegos espiritualmente. O pastor era cego, a igreja é cega. Se o pastor é cego, a igreja vai ser cega. E que unja os olhos com colírios, para que vejas. Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado assim: está enxergando bem, irmão? Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Jesus está dando um alerta para aquele pastor e para aquela igreja, dizendo: sejam zelosos. Mas do que Jesus estava falando? Da vida espiritual. E tem gente que é tão zeloso com o carro, que se tirar o carro da garagem para ir no mercado, quando volta tem que limpar as rodas. Conheço gente assim. Se tirar o carro da garagem para ir no mercado, o carro está limpinho. Quando volta tem que lavar as rodas, tem que passar um paninho para tirar a poeira. Tem gente que tem tanto zelo com a casa, que ela passa o pano aqui e 5 minutos depois passa o pano no mesmo lugar. É um zelo, isso não é errado não, tá bom. Né? Tem tanto zelo com a vida profissional, tanto zelo com a vida financeira, que trabalha igual um burro de carga. E não está errado ter zelo. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? De uma igreja que tinha zelo com as coisas materiais e deixaram de ter zelo com a vida espiritual. Eram cuidadosos com as coisas materiais, mas deixaram de ter zelo com aquilo que mais importa. Então Jesus está falando através desta palavra, não apenas para aquela igreja, mas para mim e para você. Além de ser zeloso com as suas coisas, seja zeloso com o teu espírito, seja zeloso com a sua alma, seja zeloso e zelosa com as coisas de Deus. Sabe o que ele diz no versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém, né? Quer dizer que o pastor não estava ouvindo mais. Vai ver que alguém ouça. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vocês conhecem, né? Esse versículo é muito conhecido. E normalmente nós pregadores, e todo pregador faz isso, normalmente nós usamos esse versículo na hora do apelo, para falar com a pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Jesus está à porta, a porta do seu coração ele está batendo. Se você ouvir a porta do seu coração abrir, se você ouvir a voz de Jesus, abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar, ele entra na sua vida, amém? Amém. Só que no contexto aqui, Jesus estava falando com a igreja. Lembra que nós lemos? Apocalipse 13, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em, diga comigo, Laodiceia. Então Jesus estava falando da igreja. Era uma igreja que tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você puder imaginar. Se fosse nos dias de hoje, essa igreja aqui que nós estamos lendo, ela teria os melhores telões de LED que se pode comprar. Ela teria os melhores equipamentos de som que se pode comprar. Ela teria a melhor iluminação que se pode comprar. E não está errado não, porque para Deus tem que ser o melhor mesmo. Mas só tinha um problema nessa igreja. A igreja tinha tudo que o dinheiro podia comprar. As pessoas eram
bem-sucedidas financeiramente, mas Jesus estava do lado de fora. Estão se reunindo em nome de Jesus. Estavam sendo chamados de cristãos. Cresciam financeiramente, profissionalmente, se vestiam muito bem. A igreja tinha tudo de melhor daquela época. Mas Jesus está dizendo, eu estou aqui fora e vocês não deixam entrar. Vocês estão me entendendo? É uma igreja que tinha tudo, mas não tinha Jesus. E quem tem tudo, mas não tem Jesus, na verdade está cego, porque não tem nada. Quem acha que tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Porque Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus, não tem nada. Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero te falar é a respeito das mãos. O Naamã estava leproso, e quando a lepra se instalasse nas mãos do Naamã, o que ia acontecer com as mãos dele? Ia perder a força, a mobilidade, ia matar as mãos do Naamã. O Naamã não conseguiria fazer o que eu estou fazendo aqui. Se a minha mão direita estivesse leprosa, tomada pela lepra, eu não teria esse movimento aqui, ó. Eu não teria força para segurar esse microfone. Quanto deve pesar esse microfone? Uns 200 gramas? Talvez. Quanto vocês acham que pesava uma espada naquele tempo? Qual seria o peso da espada de um general? O Naamã, com a mão leprosa, não teria força para manejar a espada. E um guerreiro, um soldado, um herói de guerra, com a mão ferida, ele tem utilidade, minha gente, sim ou não? O que a mão representa aqui, a mão leprosa? 2 sentidos. Primeiro, no sentido material. Significa vida profissional, vida financeira morta, improdutiva. Falta de prosperidade. É aquela pessoa que não consegue emprego. Ou se consegue, não consegue parar no emprego. É aquela pessoa que trabalha, só que não consegue pagar as contas. É a pessoa que não consegue segurar a bênção. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Gente, tem pessoas que não têm problema para receber a bênção. Tem pessoas que têm problema de segurar a bênção. Camarada namora a moça 7 anos e não casa. Termina um relacionamento. Namora outra. 3 meses está casado. Está entendendo? É a pessoa que não segura a bênção. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Em Gênesis 39, versículo 3, está escrito que tudo que José fazia, e olha que era um escravo no Egito, tudo que José fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Mesmo sendo escravo, tudo que ele tocava virava ouro. Tudo que ele fazia prosperava. Ah, pastor, mas esse aí era José. E você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Em Deuteronômio 28, versículo 12, está escrito que quando o homem obedece a Deus, tudo que ele colocar as mãos, o Senhor vai fazer prosperar. Então creia, se você obedecer a palavra, Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Amém? Então vamos pensar assim, ó. Mão esquerda, vida material. Mão direita, vida espiritual. Amém? Diga assim comigo. Mão esquerda, vida material. Mais uma vez. Mão esquerda, vida material. Mão direita, vida espiritual. No sentido espiritual, como é que estão as suas mãos? Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado assim: como vão as suas mãos?
A lepra nas mãos significa aquela pessoa que não abençoa. Aquela pessoa que não abre a mão para abençoar ninguém. Não levanta o necessitado, não dá um prato de comida para quem está precisando. Não faz uma mudança, está cheio de roupa no armário sobrando. Cheio de roupa que não cabe mais, cheio de roupa que não usa. Não abre a mão para dar para quem está precisando na rua. Você está me entendendo? É aquela pessoa que não abre a mão para ser dizimista, não abre a mão para ser ofertante. É aquela pessoa que não quer nem pegar um empréstimo de evangelismo para dar para alguém. As mãos materiais até está prosperando, mas o espiritual, como é que está, hein? Sabe o que Jesus disse? Marcos 16, versículo 18. Aqueles que creem em mim porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Glória a Deus. Deus quer usar suas mãos, não só para o material, mas também para o espiritual, para que vidas sejam impactadas, transformadas e abençoadas através das suas mãos. Lembra que Jesus disse? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você não está em Jesus? Quando Jesus estava aqui na terra, ele não usava as mãos para curar os enfermos. Ele não usava as mãos para abençoar as pessoas. Ele não usava as mãos para fazer multiplicações. Sim ou não? Mas agora ele foi para o céu. E agora são as suas mãos que ele quer usar. Então disponibiliza as suas mãos. E coisas extraordinárias Deus vai fazer através da sua vida. Está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Hoje Deus vai usar as minhas mãos e Ele vai usar as tuas mãos, em nome de Jesus. O terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero falar é da região do peito. Quando a lepra atingia essa região do peito, essa região da caixa torácica, essa parte morria, a lepra matava essa região do peito. Quando a lepra tomasse essa parte do corpo de Naamã, ele não ia poder mais usar sua armadura, não ia ter força para carregá-la. E aqui no meu peito, o que que fica aqui debaixo, hein? Ó, o que que fica aqui debaixo, hein? Aí no seu peito, o que que fica aí debaixo do seu peito, hein? Coração. Sabe o que representa aqui? Vida sentimental e vida emocional morta. A lepra no coração, no sentido espiritual, é isso. São corações aprisionados com mágoas, feridas emocionais. Pessoas que querem ser felizes, querem ter a alegria completa que Jesus prometeu, mas carrega tanta mágoa, carrega tanto ressentimento, não consegue pedir perdão, não consegue reconhecer que está errado, e também não consegue liberar perdão. Então essa pessoa, ela fica carregando mágoa no coração, e ela não consegue ser feliz. Deus teve que tratar isso no coração de Moisés, antes de enviá-lo numa missão. Você sabia que antes de Deus enviar uma pessoa para uma missão, ou de dar um trabalho importante para ela, uma missão importante para ela, primeiro ele tem que sarar o coração da pessoa? Porque uma pessoa ferida, trabalhando com outras pessoas, vai ferir um monte de gente. É verdade ou não é? E se ela está lidando com pessoas que são feridas também, aí o estrago é maior ainda. Então, antes de Deus enviar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Deus vai tratar o coração dele. Eu te pergunto esta noite, como vai o teu coração? Êxodo capítulo 4, deixa eu te mostrar. Êxodo capítulo 4. Moisés está com Deus no Monte Sinai. E Deus vai fazer algo tremendo que Moisés, a princípio, não vai entender, mas vai se assustar. Êxodo 4, versículo 6. É o segundo livro. Acharam, meus amados?
Acompanhe então, por favor. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão sobre o seu peito. Moisés está com uma capa e ele coloca a mão assim por dentro da capa, em cima da região do seu coração. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Como Naamã. Imagina o susto que o Moisés vai levar. Ele está ali, com a mão perfeita. E Deus fala para ele: Moisés, coloca a mão sobre o seu peito. Aí Moisés vai e coloca a mão assim, ó, por dentro da capa. Aí Deus fala: agora tira, Moisés. Quando ele tira, mão podre. Sem sensibilidade. Leprosa, morta. A mão está morta. Moisés se assusta. Deus está revelando para Moisés o que estava no coração dele que precisava ser curado. Sabe por quê? Moisés tinha pecado encoberto no coração. Moisés matou um homem lá no Egito. Passou 40 anos, as pessoas se esqueceram, mas aquele pecado está lá no coração dele. Quem está me entendendo, diga amém. Então, antes de Moisés começar a trabalhar com Deus, primeiro Deus vai perdoar o pecado, primeiro Deus vai tirar a iniquidade, primeiro Deus vai lavar o coração do Moisés. Aí Deus fala: agora Moisés, coloca a mão de novo. E o Moisés coloca a mão. Quando ele tira, totalmente purificado. Glória a Deus. Seu coração pode ter mágoa, pode ter rancor, pode ter pecado, iniquidade, mas quando você está na presença de Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, Ele lava, Ele purifica, Ele restaura o teu coração. E é por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você quer ser feliz de verdade? Cuidado com o que você guarda no seu coração. A sua vida, o seu futuro, vai depender do que você guarda no seu coração. Você está guardando mágoa há tanto tempo. Pastor, eu não consigo perdoar porque ele não merece. A questão não é se a pessoa merece ou não o seu perdão. A questão é: você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, lava o teu coração. Não guarde mágoa, não guarde angústia, não guarde rancor, e a sua alegria vai ser completa. Em nome de Jesus. Quarto ponto. Falta um para a gente terminar. Quarto ponto que eu quero te falar é sobre os joelhos. Quando a lepra atingia os joelhos, essa parte do corpo ficava morta. Imagina o Naamã, que é um general. Treinou os melhores soldados, os melhores oficiais, acostumado a subir em cavalo, descer de cavalo, pular no cavalo, pular do cavalo. Um homem que está ativo o tempo todo na guerra. Imagina esse homem com os joelhos danificados. Vai ter alguma serventia? Sim ou não? Quem tem problema de joelho sabe a diferença que um bom joelho faz. Na hora de subir uma escada, na hora que precisar dar uma corridinha, você sabe a diferença que um bom joelho faz. É verdade ou não é? Vamos trazer isso para a vida espiritual? Joelho simboliza a sua vida de oração. Sua comunhão com Deus. Lepra, no sentido espiritual no joelho, representa aquela pessoa que não ora mais. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Aquela pessoa que já perdeu o desejo de orar, já não dobra mais os joelhos para entrar na presença de Deus e passar um momento ali em comunhão na presença do Senhor em oração. Quero que você, por favor, vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12. Olha, é forte também o que o autor dos Hebreus vai dizer aqui. Hebreus 12. Eu, particularmente, acredito que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Paulo, mas ninguém tem essa informação precisa, ninguém pode afirmar. Alguns teólogos afirmam que foi Paulo, mas nós não temos como afirmar, eu acredito.
Hebreus capítulo 12, acharam? Versículo 12, olha que instrução poderosa que, já ia falar o apóstolo Paulo, que o autor nos dá a respeito da vida espiritual. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Quer dizer que quem não tem fruto na mão, quem não tem vida de oração com os joelhos, os pés também não andam espiritualmente. Está entendendo? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, diga comigo, o que manqueja, não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Vocês sabem que tem gente que manqueja na vida espiritual, né? Não é? Tem pessoas que são assim, ó, todo vapor, ó. Pisa firme, está sempre firme, numa velocidade tremenda, não depende de ninguém. Se mandar orar, ele ora, se não mandar orar, ele ora também. Se mandar ler a Bíblia, ele lê, se não mandar, ele vai ler também. Se chamar para uma campanha de oração, ele vem. Se não fizer campanha, ele vem também. Ele quer estar firme com Deus. Então a velocidade é essa, amém, minha gente? Esse aí, ninguém tira ele da presença de Deus. Mas a igreja não é feita só com fortes. A igreja também é composta de fracos. Aqueles que manquejam. Manquejam. E às vezes quem manqueja se espelha em mim e se espelha em você. Aí você vai, as mãos estão cansadas, vou abaixar. O que manqueja diz, fulano saiu da igreja, eu vou sair também. Tu está entendendo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fulano desanimou, vou desanimar também. Está entendendo? Sim ou não? Fulano não ora mais, ué. Também não vou orar mais também. Voltai a levantar as vossas mãos cansadas. Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado assim. Você abaixou as mãos? Quer dizer que na vida espiritual, estar cansado não quer dizer que tem que descansar. Está cansado, a batalha espiritual. Ele estava falando com pessoas que estavam exaustas de batalha espiritual. Pessoas que estavam cansadas da luta, da batalha, das provações, estavam abaixando as mãos, já estavam se entregando, mas ele está dizendo, levanta as mãos, continue com as mãos erguidas, volta para a posição e faz vereda direita para os seus pés, continua firme, porque mesmo que seja cansado, é lutando que você vai vencer. Quem está me entendendo, diga amém. E o cristão tem que aprender uma coisa, hein? Quem é cristão, diga amém. Quem é de Cristo, diga amém. Então não se trata só de você. Quando você é cristão, você não pode pensar só em você. Tem que pensar sempre no próximo. Eu me arrisco a cozinhar, sabe? Nunca falei isso para ninguém, só falo para vocês, são os primeiros. Eu me arrisco a cozinhar. De vez em quando a minha esposa posta lá a jantar que eu faço para ela, sempre na segunda eu estou de folga, então eu gosto de fazer sempre um prato diferente. Quando ela chega, eu já estou com o prato dela pronto. Só fico esperando ela chegar. E aí eu falei para ela na semana passada que eu quero comprar agora uma bacia, que é para quando ela chegar eu lavar os pés dela, e depois que eu lavar os pés dela, a gente senta para jantar com a janta que eu faço para ela. Aí eu gostava, desde que eu era adolescente, que eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, tem alguns temperos que eu gostava de colocar cerveja. Não sei se você já viu, mas tem tempero que fica bom com cerveja. Tem tempero que fica bom com vinho, né? E quando vai para o fogo não fica o álcool evapora. Mas aí eu penso assim, poxa, essa receita aqui vai ficar bom com vinho, mas eu não vou no mercado comprar vinho. Porque se algum membro da igreja ver, vai falar, o pastor bebe. Ah, pastor, mas você se importa com o que os outros pensam? Claro que eu me importo.
Eu não quero dar motivo para alguém se afastar. Eu não quero escandalizar alguém. Se eu for lá no mercado comprar uma cerveja para colocar no peru, aí tem um membro da igreja falando, recém-convertido, e o pastor toma cerveja, eu vou tomar também. Vocês estão me entendendo? Então eu já não compro. Porque quando você é cristão, você não pensa só em você. Você pensa também no próximo. Quem está me entendendo, diga amém. E o quinto ponto, para a gente terminar. Estou falando demais hoje, né? Vocês não vêem a hora de eu terminar logo, né? Quinto ponto. Brincadeiras à parte. Quinto ponto, eu quero falar dos pés. Quando a lepra tomava os pés, você já sabe o que acontecia, né? A lepra tomou os pés, não anda mais. Não corre mais. Os pés ficavam doentes, espiritualmente falando. Como estão seus pés? Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado aí. Como vão seus pés? No sentido espiritual. Os pés cansados representa aquela pessoa que não tem mais força para caminhar. Sabe aquela pessoa que já perdeu o ânimo? Já perdeu o ânimo. Não tem ânimo para ir para a igreja mais. Aquela pessoa que já perdeu a direção. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando seus pés têm saúde espiritualmente, os seus pés continuamente estão na casa do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe quando foi que tudo isso mudou na vida do Naamã? Quando ele chegou na porta da casa de Eliseu. O Naamã tinha uma escrava na casa dele. Ela era israelita. Essa menina era uma jovem. Essa menina observou que Naamã estava sendo tomado pela lepra. Essa menina era um agente de Deus na casa de Naamã. Às vezes você é colocado no lugar para trabalhar ou para estudar, mas existe um propósito espiritual ali também na sua vida. Onde você pode estar abençoando pessoas. Onde você pode estar evangelizando. Onde você pode estar sendo um canal de bênçãos. O cristão nunca está num lugar sem um propósito. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Acredite, existe um propósito espiritual onde você está. Aquela menina olha para o Naamã e se compadece dele. E chega para a esposa do Naamã e fala assim, olha, eu observei que o Naamã está doente. Tem muitos casos assim de lepra lá de onde eu vi. Eu sei que ele está tentando esconder, eu sei que isso está afetando a vida de vocês, porque é uma doença que acaba com a vida da pessoa. E lá em Israel já vi muita gente com lepra. E eu sei que essa doença não tem cura. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha senhora. Tem um homem de Deus lá em Israel chamado Eliseu. Ele é um santo homem de Deus. Eu tenho certeza que se o Naamã estiver com ele, ele vai ser curado da lepra. Deus vai usar o Eliseu e o Naamã vai ser curado. A mulher comprou a ideia. A mulher aceitou ser evangelizada pela menina e correu para contar as boas novas para o Naamã. Disse a menina, falou isso, isso e isso. O Naamã acreditou também. Foi correndo até o rei, pediu autorização ao rei, pediu cartas para ir para Israel, preparou a sua comitiva e foi correndo para Israel. Quando chegou em Israel, ele parou na porta da casa do profeta. Diga assim comigo, parou na porta. Por favor, mais uma vez, parou na porta. Você já vai entender por que eu estou te pedindo para repetir isso. Ele para na porta. Ele está acostumado a ser recebido com honrarias. Mas o profeta nem vai lá na porta falar com ele. O profeta chama o Geás, o seu adjunto, e diz assim, fala para o leproso. Ele falou assim mesmo. Falou, diz ao general que é uma honra tê-lo aqui. Não. Fala para o leproso que para ele ser curado, deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O homem ficou tiririca da vida. Revoltado. O que esse homem está pensando que eu sou? De onde eu vim, há rios muito melhores.
águas cristalinas. Abana e Farpá são rios muito superiores ao Rio Jordão. Eu estou pensando que ele vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar e eu vou ser curado. Ele me manda mergulhar 7 vezes. É igual aquela pessoa que ouve na rádio e pensa assim, eu estou pensando que o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar e vou ser curado na hora. O pastor me disse para fazer uma campanha de 7 semanas. Eu não quero fazer isso não. Não recebe a instrução. Você está entendendo? Às vezes o milagre está na instrução, minha gente. Aí você vê a importância de andar com as pessoas certas. Porque o Naamã já está voltando para casa revoltado. Aí os rapazes que estavam com ele vão dizer assim, Naamã, pensa bem. Se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, você não faria? Uma coisa tão simples. O que são quarta-feiras? 7 quartas-feiras na Paz e Vida? Passa tão rápido, Naamã. Deixa de ser bobo, rapaz. Cada quarta-feira é um mergulho. Vai lá, experimenta. Tá pegando a visão aí? Amém? Aí o Naamã disse, tá bom. E não vai nem acreditando não, hein? Só vai por causa dos amigos. Tá bom, vocês estão falando, eu vou. Mergulho a primeira vez. O que acontece? Vocês estão lendo a Bíblia, não precisa nem terminar a mensagem. Você já sabe. Mergulha a segunda vez, o que acontece? A terceira vez acontece o quê? A quarta acontece o quê? A quinta acontece o quê? Porque não adianta seguir instrução pela metade. A sexta vez acontece alguma coisa? Mas no 7º mergulho, quando o Naamã mergulha pela 7ª vez, quando ele levanta, ele está totalmente restaurado da lepra. Versículo 14 diz que a sua pele estava como a pele de um menino. Ele não era um menino, era um homem adulto, um homem de meia idade. Quer dizer que ficou melhor do que era antes. Deus não faz apenas você ficar como você era. Deus faz você voltar e ser melhor do que você era antes. Sabe por que eu pedi para você repetir a porta? Porque a porta aponta para Jesus. Naamã para na porta do profeta. E foi ali na porta que ele recebeu uma palavra. Foi ou não foi? A porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da vida eterna. Ele é a porta do milagre. Ele é a porta que dá acesso a Deus. Eu não sei se você sabe, mas Jordão significa aquele que desce. E Naamã teve que descer diante de Deus. Teve que descer do orgulho. Teve que descer da soberba. Você está entendendo? Quer que subir diante de Deus? Desce diante dele. Quando você desce diante de Deus, você sobe diante dos homens. Por favor, fique de pé. Aí eu pergunto para você. Agora você está diante da porta. Eu sou apenas como Eliseu. Eu sou o mensageiro. Eu libero a palavra. Mas a porta é Jesus. O Jordão é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Para sua vida ser transformada, para sua vida ser salva. Para seu coração ser purificado, seus pecados perdoados. Você precisa entregar a tua vida para Jesus e receber como Senhor e Salvador. Aí eu te pergunto, quer entregar a sua vida para Jesus? E você aí, no seu coração, você pensa, eu quero. Mas se eu levantar a mão aqui, eu vou ficar com vergonha. Se só eu levantar a mão, como vai ser? Eu vou ficar com vergonha, eu vou me sentir até humilhado. Não, tem que se humilhar mais ainda. Não é só levantar a mão, não. É fazer assim também, para receber Jesus, é descer. Tem que descer. Tem que se prostrar diante dele. E reconhecer que sem ele todos nós somos leprosos. Sem Jesus todos nós somos leprosos espiritualmente. O pecado é a lepra que nos contamina, que mata a nossa alma, que corrompe o nosso espírito, que por último mata a nossa carne. E só existe um remédio para o pecado.
Só existe um remédio para essa lepra terrível que dá fim na humanidade. E o remédio é o sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A lepra afasta. O pecado afasta. Mas o sangue de Jesus ajunta. O sangue de Jesus traz comunhão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso esta noite, o reconhecendo como teu Senhor e teu Salvador, ergue a sua mão direita assim para o céu bem alto. Nós vamos orar por você. Se você nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje quer recebê-lo, ergue a sua mão direita assim para o céu. Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus, você estava no caminho, mas por algum motivo você acabou se afastando. Se você chegou aqui afastado ou afastada, e hoje quer voltar para Jesus, ergue a sua mão direita assim para o céu bem alto. Eu vou orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Está voltando para Jesus? Vem aqui para frente. Hoje tem festa no céu por sua causa.